Oi, seja bem-vindo ao canal Professora Nerd. Eu sou Francinete Coutinho e você está no quadro Traz pra Mesa. Nesse quadro, eu costumo falar a respeito de adaptações, sugestões, cenários e sistemas de RPG de mesa. Hoje, continuando o nosso estudo do cenário Resistência Glork, um cenário que está em financiamento coletivo pela Catarse. Então, se você assistiu o primeiro vídeo, fica aqui, que depois da vinheta a gente continua. Então, caiu aqui de paraquedas e nem sabe o que é RPG de mesa? RPG de mesa é um jogo de interpretação de personagens. Um jogo no qual um dos jogadores é o narrador, aquele que vai utilizar um cenário e um sistema de regras e criar o pano de fundo para uma história que será construída passo a passo pelos outros jogadores, que são chamados de personagens. Se você acha a proposta interessante, eu deixei aqui no card um link para a minha playlist, onde eu falo mais a respeito do RPG de mesa. Vai lá e confere, que você vai adorar esse estilo de jogo, tá bom? Mas, se você sabe o que é RPG de mesa e já conhece que o quadro traz para a mesa, nós estamos trabalhando aqui com o cenário Resistência Glork. E se você não assistiu o primeiro vídeo desse especial, também eu deixei aqui no card o link para que você volte lá e confira a primeira parte, tá bom? Resistência Glork é um cenário de fantasia no qual onde uma raça de calangos bípedes racionais, como o ser humano, eles viviam no seu mundinho até a chegada dos humanos, que acabaram por encontrar recursos naturais bastante interessantes no planeta dos Glorks e vieram aqui para poder escravizar os habitantes e obrigá-los a trabalhar, né, na retirada desse recurso natural que eles levam para o planeta deles. É um cenário assim, né? Assim que a gente trabalha bastante a questão da opressão de uma raça sobre a outra, mas nem por isso chega a ser um sistema chato e pendante, muito pelo contrário. Resistência Glork é um cenário bastante divertido e que trará momentos de muita alegria e diversão para a sua mesa. Vamos então continuar? Muito bem. Hoje nós vamos falar a respeito do sistema de regras utilizado em Resistência Glork. Vamos lá? No nosso vídeo anterior, eu falei a respeito do cenário, né, de Resistência Glork, dei uma visão, um panorama geral a respeito do cenário e alguns conceitos básicos, né, diferentes desse sistema em relação aos outros RPG de mesa. Hoje nós vamos aprofundar esses conceitos básicos, porque nós vamos falar a respeito do sistema de regras utilizado em Resistência Glork. Eu, particularmente, gostei bastante, tanto do cenário quanto do sistema. Se você também gostar, esse cenário ele está em financiamento coletivo pela Catarse até o dia 29 de outubro. Então, corre lá e vai dar o seu apoio a mais uma iniciativa brasileira. Esse sistema é de casa, é nosso e vale muito a pena aqueles que curtem esse estilo de fantasia dar o apoio lá para os nossos amigos da Joton Raivoso, né? Então, vamos continuar. Bom, pessoal, o sistema de Resistência Glork, ele é pautado em 3 atributos. Então, são 3 atributos, né? E esses 3 atributos, eles servem de base para a grande maioria, né, dos testes que vão ser realizados ao longo, né, do jogo, né, ao longo do jogo. Também tem a questão lá dos predicados, né, das habilidades, nós vamos falar mais sobre isso à frente, né, e nós já falamos também um pouquinho no vídeo anterior. Então, se você viu o vídeo anterior, você sabe o que são os predicados e as habilidades gerais do sistema, né? Mas voltando ao caso dos 3 atributos, o primeiro dos atributos é o Muk, que representa, né, a força física do Glork, né, do nosso personagem. Vimos também
o segundo atributo, que é o miolos, né? Miolos que representa a inteligência, né? A sagacidade do personagem. E por último, nós temos a fuça. A fuça, símbolo FU, representa como se fosse assim o carisma, os instintos daquele personagem, tá bom? Então, todo nosso sistema pautado nesses 3 atributos bem únicos e bem diferentes, né? E no vídeo anterior, a gente falou sobre as regras de criação de personagem, né? Eu mostrei o passo a passo de como se criar um personagem Glork, né? Para poder fazer parte da resistência contra os humanos, né? Que estão invadindo Churuba. E hoje nós vamos esmiuçar, né? Vamos pegar aqueles conceitos que foram vistos no vídeo anterior e vamos aprofundar, começando pelos atributos, tá bom? Vamos lá? Beleza. Vamos começar com o Mook, né? Olha o Mook desse menino. Puxou a avó. Mook, gente, são as características anatômicas do personagem. Tudo estiver relacionado ao corpo, tudo estiver relacionado ao físico, né? Como se fosse... nos outros sistemas, né, como se fosse a constituição, né, e a força dos outros sistemas. Ele também define, o Mook, o quanto de saúde o personagem tem e também, assim, quanto ele suporta de dano físico, né, de porrada, tá certo? Ele também é o atributo responsável pelas jogadas que envolvem ações de movimentos e físicos, né? Ações físicas. E define a pontuação da vantagem sustância, né? A gente viu que a vantagem sustância, ela é como se fosse os pontos de vida do personagem. E para você calcular a sustância, o que é que você faz? Você pega o Mook do personagem e multiplica por 10, né? Então, se eu tenho um Mook 2, eu vou ter sustância 20. Tudo bem? E aqui eu vou mostrar para vocês cada um dos níveis de evolução do Mook e o que eles representariam em ambiente de jogo. Então, se você tem o nível 1, né? Todo Glork já inicia com 1, tá? E nos 3 atributos. E aí, depois que você utiliza os pontos de customização para adquirir os traços, o que sobra você converte em pontos de experiência e você pode utilizar esses pontos de experiência para aumentar esses atributos. Tá bom? Então, no nível 1, o Glork é considerado um fracote. Ele tem uma aparência doentia, né? Ele é destrambelhado e qualquer teste físico que ele fizer, haverá assim, uma grande probabilidade dele falhar, tá? Ele só consegue levantar 10 quilos, tá bom? Isso nível 1, né? E se ele tem o nível 1... nível em Mook, os testes de atributo dele de Mook serão feitos com um único dado. Né, os testes de... Né, as tentativas dele, né, como é chamado, serão feitas com um único dado. O nível 2, ele é um frango, tá bom? Então, com 2 pontos no Mook, ele não é muito forte, mas é um pouquinho mais sadio, né, do que... o que tem 1, né? E ele é também menos destrambelhado, ele já consegue, né, executar algumas ações com mais tranquilidade. Ele possui o mínimo para não se machucar severamente, enquanto ele manuseia uma chave inglesa, tá? Então, se ele estiver operando com uma chave inglesa, ele não vai se machucar. Ele, 25 quilos, ele levanta, mas chorando, tá bom? Nível 3, né? Acabo de perceber aqui que o nível 3, gente, não foi digitado, desculpa, falha minha, tá? Mas no nível 3, ele é considerado um peso médio-médio, né? Nesse nível, ele é capaz de proezas físicas mais atléticas, tá certo? E ele é capaz de levantar até 75 quilos com decência, né? É o nível inicial, né, dos combatentes, tá bom? Então, se você vai ser um combatente na resistência Glork, né, seria interessante você ter pelo menos nível 3 em Mook. O nível 4, você é um patola, ou seja, você é um verdadeiro lutador. A sua capacidade física, ela é invejável, você consegue combater, né, consegue... Raramente você fica doente e consegue levantar até 150 quilos. No nível 5, você é um monstro de bril, né?
monstro, você é um brio no último nível, tá? Esse é o nível final para os jogadores iniciais. Então, um jogador inicial, ele não pode ter um nível superior a 5, tá bom? E nesse nível, você consegue até torcer barras de ferro, né? Pode fazer façanhas físicas de natureza épica. Levantar até 300 quilos para você é coisa banal, tá bom? Então, esses são os 5 níveis iniciais de Muk, que é o atributo relacionado, né, à força física, à saúde, à vitalidade do personagem. O segundo atributo, que é o miolos, né, símbolo Mi, esse tem os miolos da mamãe, porque do papai não tinha muito o que herdar, né? Então, os miolos, eles são a capacidade intelectual, como eu já tinha dito anterior, ele define quanto conhecimento o seu personagem ele é capaz de carregar consigo, quanto ele sabe, o quanto ele é capaz de aprender. É também responsável pelas proezas intelectuais, como ler, desenhar, ganhar uma discussão, escrever uma fórmula matemática, né? Tudo isso vai exigir que ele realize testes de miolos. Também o miolos ele é muito importante porque ele é a vantagem responsável, ele é responsável pela vantagem pitaco, né? Então lembra que a gente viu no primeiro vídeo que pitaco é uma vantagem na qual o personagem, né, o jogador, ele é capaz de adicionar um dado, tá certo? A sua rolada de tentativa. Ou ainda ele é capaz de modificar os valores que deram em determinado dado e até mesmo usando os pontos de pitaco, ele é capaz de sugerir ao narrador determinados acontecimentos que o narrador poderá ou não aceitar, né? Tipo assim, você tá precisando escalar uma determinado paredão, e aí você vira para o narrador e diz, narrador, eu posso ter uma corda aqui comigo para eu poder, né? Aí o narrador pode aceitar, pelo gasto de um ponto de pitaco, que você tem uma corda ali com você, né? Que você possa utilizar para fazer a escalada. Entre outras coisas, tá, gente? É claro que a última palavra sempre será do narrador nessa questão do pitaco, né? Assim como no Muk, esse nível também ele tem, esse atributo ele também tem 5 níveis para o personagem iniciante. Vamos lá conhecê-los. O primeiro nível, você é um abestado, tá? É igual Tiririca, um abestado. E com apenas um ponto em Mi, você é bem lento para aprender qualquer coisa, tá? Às vezes você não consegue nem mesmo entender, né? O que lhe mandam fazer, tá certo? A sua inteligência é muito limitada. Então, muitas vezes, né, com um ponto apenas, né, você só serve mesmo para receber ordens e fazer aquilo que te manda. No nível 2, você deixou de ser um abestado, mas você é um bocó, tá bom? A partir de 2 pontos, você passa a conseguir reter alguma coisa, né? Você é capaz de aprender um pouquinho melhor do que no nível 1, tá certo? Você até, muitas vezes, se rebela contra a ideia de estudar, porque você não vê muito sentido nisso, né? Mas já o do nível 1, enquanto o do nível 1 não tem essa capacidade, né, de aprendizado, o do nível 2 ele já acha que pode valer a pena testar. E no nível, tentar. E no nível 3, você não é lá grande coisas. Com 3 pontos, você consegue resolver problemas com mais facilidade. As pessoas já param para te ouvir, né? Elas já pedem a tua opinião, né? Pois você sempre tem um conselho, uma ideia interessante, tá? Mas de vez em quando você age um pouquinho ainda, né? Como um pouquinho ainda lesado, tá bom? No nível 4, você é um sabichão, você é um sábio, né? Então, muitos que procuram pelas respostas entre o seu povo, eles te buscam, porque você tem esse conhecimento, né? Você pode ancorar o sucesso, né, o intelecto e a profissão de muitos dos seus colegas, tá bom? E no nível 5, você é um nerd. Cara, você é chato pra caramba, né? Como todo bom nerd que se preze,
você é intelectualmente irritante, você é a pessoa super inteligente, que sabe o porquê de tudo, né? E é o nível mais alto que você vai conseguir como um jogador inicial, tá bom? Por último, nós temos a fuça, que é o FU. Todo mundo vai com a fuça dele, não sei porquê, né? Então, a fuça é a capacidade ligada à percepção e à intuição. Aquelas pessoas, né, com quem você simpatiza à primeira vista, né? Elas parecem que têm, assim, uma capacidade de conquistar, elas têm uma força alta. Aquelas pessoas chatas, antipáticas, que ninguém simpatiza com elas, elas têm uma força muito baixa, né? A força também, ela tá ligado, né? Além dos conhecimentos físicos ou mentais, aqueles que estiver além, que não possa ser explicado nem pela mente, nem pelo corpo, com certeza estará relacionado com a força, como, por exemplo, a perseverança, a emoção, a força de vontade, a coragem do personagem, né? E até mesmo ela pode ser utilizada para explicar alguns efeitos sobrenaturais, tá bom? A força, ela é responsável pela vantagem venta, né? A venta é aquela vantagem que ela atua como se fosse, nos outros cenários, o ponto de magia, né? Você utilizar a venta, pontos de venta, para poder acionar determinadas habilidades do seu personagem, tá? Então, ter uma força alta é bom, porque ela vai te dar um bom valor em venta, né? Para você calcular a sua vantagem em venta, você pega o valor da força e multiplica por 10. O MUC, ele te dá a sustância, né? MUC multiplicado por 10. A inteligência te dá os pontos de pitaco, né? Que eles são sempre, o número de pontos de pitaco é sempre igual ao número que você tem no atributo miolos, e a força, ela te dá a vantagem venta, né? Que seria o ponto de força, o valor que você tem em força multiplicado também por 10, tá bom? E os níveis, né? Os níveis de força. Vamos lá. Com nível 1 em força, você é lesado, né? Você não é capaz de perceber o que o seu colega de turno, né? Tá fazendo bem debaixo do seu nariz. Tudo ao seu redor você acha que é mágica, né? Você definitivamente precisa de um pouco mais de malícia. Já no nível 2, você é desapadrinhado, tá? É um pouquinho mais difícil de te enganar, só que ainda está bem longe de ser um alvo difícil de passarem a perna, né? O mundo não é muito justo com você, né? Você é um alvo muito fácil para aproveitadores, você é uma pessoa muito ingênua, tá? Ainda. No nível 3, você é um coach, né? É uma pessoa equilibrada, reconhece com facilidade as mudanças à sua volta, consegue usar os seus dotes sensoriais a seu favor, né? Tanto para você conseguir sua próxima refeição, como para paquerar, né? Acasalar. Então, nível 4, você é um matuto, né? Palavras sofisticadas saem da sua boca, intuições, né? Já lhe salvaram várias vezes, você tem pressentimentos, né? Você consegue bolar esquemas para escapar ou evitar cair, né, nas tramóias dos humanos, tá? Isso quando não é você que arma as tramóias para poder pegar os outros, né? No nível 5, você é um guru, né? Você é inspirado com uma percepção tal que beira revelações divinas ou de outro mundo. Você é um verdadeiro mestre, né? Mesclando a natureza, né? O mundo à sua volta. As suas ações, elas podem parecer paradoxais, estúpidas ou ridículas, mas lá no fundo, existe um motivo por trás delas e você sempre se dá bem, tá bom? Você sempre consegue alcançar o seu objetivo. E aqui, Guru é o último nível que um personagem Glork iniciante pode ter em força. Continuando, né, a respeito das regras de sistema, né, como todo sistema de RPG, o jogo em Resistência Glork, ele é dividido em sessões, tá? Sessão é uma unidade de tempo suficiente para o desenrolar de uma história. Pode ser um dia, 3 dias, uma semana, tá? Então não há limite, tá? Pode ter, a sessão pode durar meses, tá bom? Mesmo que não seja evidentemente, né, gente, aquela coisa, vou parar um mês a minha vida para jogar, quem dera a gente pudesse,
Infelizmente não podemos, mas ela pode se encontrar uma vez por semana, 2 vezes por semana. Se ainda é a mesma história, então ainda é considerada a mesma sessão, tá bom? A sessão só termina quando aquela história foi encerrada. Rodada e turno. Rodada é a unidade de medida de tempo abstrato usada em cenas, né, em ações. Então, ela é bem variada, ela pode ir desde 10, 15, 20 minutos, meia hora, até 5 minutos, né, que são 5 segundos, que são as rodadas de combate, tá? Nas rodadas de combate, evidentemente, elas são mais curtas, né, do que as rodadas de interpretação, né? Um turno é um momento do jogador fazer a sua ação. Então, dentro de uma mesma rodada, cada personagem tem um turno, né? Dentro daquela rodada, cada personagem tem um turno. E a rodada só termina quando cada turno foi gasto, né? Quando cada personagem jogou o seu turno, tudo bem? A média de duração de um turno é de 3 segundos, mais ou menos o tempo necessário para o jogador dizer ao narrador qual a ação que o personagem dele vai desenvolver naquela rodada, tá bom? Cada jogador ele tem um turno por vez, e depois que todos tiverem feito a sua ação, que voltar de novo para o primeiro jogador, a rodada terá sido encerrada, né? O grupo, ele não precisa disputar quem age primeiro, tá? Basta os jogadores decidirem entre si, né? Quem vai agir primeiro. Mas se tiver havendo alguma competição, né? O sistema pede para que, o narrador pede para que eles façam um teste de miolo, tá? Já que não é muito inteligente que eles não estejam trabalhando juntos. Então, peça um teste de miolo e aquele que obtiver o maior resultado começa, tá bom? Ação. A ação é o que o personagem faz fazendo naquele turno, né? Existem 2 tipos de ação em resistência Glock. Existe a ação livre e a ação complementar. A ação livre, ela é realizada sem necessidade de concentração, sem necessidade de teste. Ela ocorre de forma espontânea, né? Várias ações livres, elas podem ser executadas ao mesmo tempo, desde que uma não venha atrapalhar a outra. Por exemplo, falar uma pequena frase, sacar ou soltar um item leve, movimentar-se, né? Tudo isso são exemplos de ação livre. Na dúvida se uma ação é livre ou não, o jogador deve perguntar ao narrador, e o narrador, ele vai decidir se aquela ação será considerada livre ou não, tá bom? Ou completa. Cada tipo de ação livre, ela pode ser feita apenas uma vez. Então, se eu me movimentei, né, nessa ação, nesse turno, eu não posso me movimentar de novo. Mas eu posso, por exemplo, me movimentar e sacar a espada no mesmo turno. Posso me movimentar e pegar um item no mesmo turno, tá? E aí isso ainda vai valer como uma ação livre. Ação completa. Ação completa é realizada em turnos que são mais complexos, tá? Normalmente elas demandam concentração, preparação, né? O jogador, ele pode realizar apenas uma ação completa por turno, tá? Essa ação completa, ela pode ser antes ou depois da ação livre que ele já tinha direto. Mas, em regra, ele não pode, por exemplo, interromper a ação livre que ele está fazendo para poder fazer a ação completa. Vamos ver um exemplo, correr, né? Então, correr, saltar, recitar um poema ou discurso, abrir um cadeado. São exemplos de ações completas. Então, se ele está correndo, ele não pode parar durante a corrida para sacar a espada. Ou ele corre, ou ele saca a espada. Ele pode, sim, sacar a espada primeiro, que é uma ação livre, e depois correr, que é uma ação completa, tá? Ainda assim, ele vai gastar 2 turnos. Um para fazer a ação livre e outro para fazer a ação completa. Se ele opta por fazer uma ação completa, tá? Ele não terá direito a ações livres naquele turno, tudo bem? Agora, se ele optou por não fazer uma ação completa, ele pode fazer 2 ou 3 açõezinhas livres, né? Naquele mesmo turno. Atacar, evidentemente, que é considerado
uma ação completa, tá, pessoal? Então, na mesma ação, ele saca a arma e já desfere o disparo. Ele já fez a sua ação completa. Agora, se ele só sacou a arma e não atacou, é uma ação livre, aí ele pode fazer, por exemplo, com a arma na mão, ele pode avançar, ou com a arma na mão, ele pode ameaçar, né, o inimigo, ele pode conversar, tentar convencer o inimigo a desistir do combate. Ainda vale como ação livre, só passa a ser uma ação completa no momento que ele desfere o ataque. Vamos falar agora como são as paradas de dados no sistema, né, de resistência glófica. Como é que a gente utiliza os dados para poder definir as situações aleatórias. Normalmente, né, existe a parada de dados do jogador, tá? Que é chamada de tentativa, e a parada de dados do mestre, que é chamada de desafio, tá bom? Eu vou fazer uma determinada ação, então eu tenho que ver qual é o atributo que eu vou utilizar. Vamos supor que o atributo seja miolo. E vamos supor que eu tenha 2 em miolo. Então, eu tenho direito a jogar 2 dados. Vamos supor que o que eu vou fazer é lançar que eu vou fazer decifrar uma determinada língua. Então, eu tenho 2 em miolo, já tenho 2 dados na minha parada de tentativa. 2 dados, 2d6 para mim jogar. Agora, vamos supor que eu tenha algum predicado, tipo assim, né? Sou bom de língua, né? Linguagem é o meu dom. Então, se eu tenho um predicado que tem a ver com ler, tem a ver com interpretar, eu posso acrescentar mais um dado à minha tentativa. Então, em vez de jogar 2 dados, eu vou jogar 3. Mas vamos supor que o predicado é exatamente o contrário, ler não é comigo, é o predicado. Aí, em vez de eu acrescentar, eu vou retirar, tá certo? Desculpa, em vez de eu acrescentar, não é que eu vou retirar, é que em vez de eu acrescentar o dado à minha mão, ele será acrescentado na mão do mestre, como desafio, tá bom? Então, mas vamos supor que o predicado é a meu favor. Então, o predicado é a meu favor. Sou bom em interpretar. Perfeito. Então, eu tenho 3 dados. Eu vou jogar 3 dados. Essa vai ser a minha tentativa, né? Vai ser a minha tentativa. As habilidades, né? Também elas podem acrescentar bonificações, tá? Elas podem acrescentar dados, né? A minha jogada de 10. O mestre, por sua vez, ele tem direito à chamada parada de desafio. Normalmente ele joga 3 dados, né? Na maioria das vezes ele joga 3 dados. E ele pode também acrescentar dados extras se ele tiver algum predicativo negativo ou alguma situação, né, que esteja dificultando a ação. Por exemplo, eu estava tentando decifrar, né, o texto lá e eu tinha 3 dados para jogar. Aí o narrador olha e diz, olha, o problema é porque tu tá num local que tu não tem proteção e os humanos estão se aproximando, né? Estão vindo te atacar. Então, tu tem que ser rápido, senão tu não vai conseguir. Quer dizer, existe uma situação adversa. O narrador pode entender que aquela situação adversa vai valer um dado a mais no desafio. Aí ele joga 4 dados. Então, ele vai jogar 4 dados e eu vou jogar 3 dados, tá certo? E aí vai haver um valor, né? Um valor de desafio. Os dados que forem iguais, né? Ou superiores àquele valor, esses dados eu vou ter ganhado, tá? Então, eu comparo dado a dado e vejo qual foi o que eu ganhei e qual foi o que eu perdi, tá certo? Se eu tiver mais acertos do que erros, então eu vou conseguir decifrar o texto. Mais na frente a gente vai explicar mais direitinho através de exemplos, a medida que a gente for explicando as paradas de dados. Mas basicamente é assim que a gente testa desafio. Então vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui com número. Eu joguei 3 dados. O primeiro deu 6, o segundo deu 5, o terceiro deu 4. Aí o meu desafiante, 6, 5, 4. Aí o meu desafiante, ele jogou 3 dados, deu 1, 2,
3, 6, né? O primeiro eu ganhei, o segundo eu vou comparando, eu ganhei, o terceiro eu ganhei. Não pode mudar a ordem dos dados, gente, eles têm que ser comparados no momento em que eles estão sendo, no momento em que eles estão sendo arrolados, né? Não posso, por exemplo, vamos pegar aqui um, né? Então, a minha tentativa eu joguei, aí deu 1, né? Aí deu 3, né? E deu, o último dado, vamos supor, 5, tá? Com visão sempre ajuda, né? Aí o desafio, isso aqui fui eu. Aí o desafio, vou botar noutra cor aqui, o desafio do narrador deu 3, 1, 6, 2, né? Então, veja, eu não posso, por exemplo, né? Eu não posso, por exemplo, pegar esse 1, jogar lá para trás, tá? E trazer esse 6 para cá. Eu não posso, eu tenho que comparar na ordem que eles saíram. O primeiro foi o 1, meu foi 1, o primeiro do narrador foi 3. Eu não posso, por exemplo, comparar 1 com 1, 1 com 6, não. Eu tenho que comparar o primeiro meu com o primeiro dele. Ele ganhou, né? O segundo dado dele, o meu foi 3, o dele foi 1. Eu ganhei. Não posso trocar a ordem. E o último dado meu foi 5 e o dele foi 6. Ele ganhou, tá? Então, obviamente, o narrador, ele ganhou 3, enquanto eu ganhei só 1. Então, eu falhei no meu teste, tá bom? Isso indica, por exemplo, o nível de dificuldade de um jogador iniciante, né? Que tem um valor muito baixo nos atributos, porque os atributos representam a quantidade de dados que eles vão jogar. Então, se o seu resultado no dado é muito baixo, evidentemente você vai perder praticamente todas as paradas de dados, tá bom? Então, vamos seguir? Algumas ações, né, como a gente viu, elas podem ser realizadas em situações adversas. Quando isso acontece, a gente fala em dificuldade, né? Dependendo da ação e das conjecturas que envolve, a ação pode ser classificada em fáceis, medianas ou ações difíceis, né? Fáceis, medianas ou difíceis. As ações fáceis, elas são realizadas comumente pelos jogadores que não apresentam nenhum obstáculo. Vamos supor que eu tivesse, que eu fosse atravessar uma ponte, a ponte estivesse bem firme, né? E eu tivesse bastante tempo, não estivesse sendo perseguida. Então, seria um teste de ação fácil. Ação mediana, né? O personagem, normalmente, ele tem uma certa facilidade, mas também há um pequeno obstáculo, né? Então, imagine que eu vou atravessar a ponte, não tem ninguém me perseguindo, mas a ponte também não está muito firme. Aqui acolá está faltando uma madeirazinha, então aqui acolá eu tenho que saltar, né? Eu tenho que passar por cima daqueles pequenos obstáculos. Seria um teste de ação mediana. E as ações difíceis são aquelas que você não possui nenhuma qualificação para executá-la, né? Você nunca fez aquilo antes, né? Então, você vai ter uma grande restrição, vai haver um grande contratempo, tá? O mestre, ele deve recolher para si uma parada de dados, né? Respectiva à dificuldade testada. Dificuldade fácil, o mestre possui um dado para rolar. Então, se a dificuldade é fácil, o mestre vai rolar um dado contra a sua tentativa. Se ela é mediana, ele vai rolar 2 dados contra a sua tentativa. E se ela é difícil, ele vai rolar 3 dados, tá bom? Ações decisivas. A gente chama de, além daquelas 3 ações que a gente viu, fácil, mediana e difícil, existe também o que o sistema chama de ações decisivas, tá? Elas ocorrem em circunstâncias, né, que dificultam ainda mais o desenrolar do teste, né? Então, o mestre poderá utilizar mais dados, né, do que os 3 que a gente viu, né? Então, ele poderá utilizar 4 dados, 5 dados, dependendo de quão grave, tão complicado seja aquela situação. A gente, evidentemente, espera que o narrador tenha bom senso na hora de utilizar essas ações decisivas, para que ele não crie uma dificuldade que seja, né,
tão terrível que, além de impossível de ser suprida, ela também acabe ceifando a vida, né, dos personagens. Nessas ações, né, as ações decisivas, né, cada fator complicador que o mestre encontrar, né, vai acrescentar um dado à parada de dados de desafio. Lembra? Jogador tentativa, mestre desafio. Então, o jogador tem, vamos supor que a passagem pela ponte era difícil, né? Era difícil. Ele estava em cima de um local, de um desfiladeiro íngreme, a ponte estava toda arrebentada, já quase caindo, tinha um bocado de gente perseguindo ele, tá entendendo? De um lado, né, perseguindo ele, então era difícil. O mestre já ia jogar 3 dados, mas o mestre ainda quis complicar mais a situação. Ele disse: olha, do outro lado da ponte também está vindo inimigo. Vou acrescentar mais um dado ao desafio. Olha, além de estar isso, você tem medo de altura. Então, vou acrescentar mais um dado ao desafio. Então, o narrador já vai jogando aí 5 dados contra os 3 do cara lá. Aí a gente vai ter que ver o quê? Vai ter que ver se aquele jogador ele tem alguma habilidade, alguma vantagem que possa ajudá-lo a igualar com os dados do narrador, porque senão ele praticamente já perdeu, né, a jogada de tentativa dele. Só um milagre, né, para poder ele conseguir atravessar aquela ponte, tá? Vamos ver como funciona, então, a ideia de tentativa versus desafio, né? Então, a gente decidiu lá a parada de dados do jogador, né? E a do mestre, né? Então, vamos supor que a parada de dado do atacante seja 3 dados. Ele vai ter de jogar 3 dados. E que o narrador decretou aquilo ali como uma situação mediana. Então, o narrador vai jogar 2 dados, tá? O objetivo do jogador é superar com os seus dados cada um dos resultados do mestre. Então, o empate nos dados favorece sempre o desafio, né? Favorece sempre o desafio, tá bom? Então, um dado do jogador, ele pode vencer apenas um dado de desafio. Então, vamos supor, né? Aquilo que eu falei para vocês da outra vez, né? Vamos supor que eu vou jogar lá os 3 dados de desafio, né? E aí eu obtenho 3, 4, né? E 2, tá? 3, 4 e 2. E o mestre, ele vai jogar lá os dados dele, né, de desafio. Isso aqui foi a minha tentativa. O mestre vai jogar o desafio dele. E o mestre tem 2 dados de desafio, né? Ele vai jogar, vai dar 1, né? E 4, tá? Então, veja aqui, né? Esse daqui, o narrador já ganhou, porque não tem para igualar com ele. Esse daqui, eu ganhei, né? A tentativa foi maior. E nesse daqui deu empate. Se deu empate, a vitória é sempre do desafio, tá? É sempre da parada do mestre. É sempre um desafio, né, que vence o empate. A princípio, você tem apenas um dado a favor da sua tentativa, né? Você pode vencer apenas desafio fácil. Se você tem 2 dados, aí você consegue vencer desafios medianos. Com 3 dados, você consegue vencer desafios difíceis. Aí você deve estar se perguntando, Vala, então se eu tiver MUC 1 e eu não tiver nenhuma vantagem que me ajude, nenhum predicado que me ajude, eu nunca vou conseguir vencer um desafio nível 2, né? Uma ação mediana, porque eu vou ter sempre um dado contra 2 do narrador, né? Bom, teoricamente seria, mas nunca é uma palavra que normalmente não existe nos cenários de RPG, né, pessoal? Então, o que é que vai acontecer? Para resolver esse problema, o Resistência Glork, ele cria a ideia de redução e explosão, tá? E como seria a explosão? Muito bem. Cada resultado que você jogar, que der um 6, tá bom? Toda vida que você jogar um dado, e esse seu dado, ele der como resultado 6, você terá direito a jogar outro dado, tudo bem? Então, vamos supor, aquela mesma situação que eu estava mostrando para vocês. Você, em vez de ter tirado um 4 aqui, tirou um 6. Você tirou 3, 6 e 2. E o desafio do
Narrador era 1, 4, 5. Como você tirou 6, o que é que vai acontecer aqui? Você vai ter direito a jogar mais um dado, tá certo? Você vai adicionar um dado à sua tentativa. E se esse outro dado que você jogar der outro 6, aí você vai jogar mais um dado e assim sucessivamente, até um dos dados dar um resultado diferente de 6. Aí vamos supor aqui, o quinto dado deu 3, aí parou a explosão. Tá? Então, esse fenômeno é chamado de explosão. Toda vez que eu tiro 6 num dado, eu tenho direito a jogar outro dado. E se o outro dado também der 6, eu continuo jogando o dado até que ele dê um resultado que seja diferente de 6. Isso permite que, mesmo eu tendo MUC 1, eu consiga enfrentar um desafio, um desafio nível 2, nível 3, né? Vai depender exclusivamente da minha sorte, tá bom? Mas a possibilidade existe, não é impossível, tá? E a redução? Bom, a redução, né? Ela já é o oposto disso. Na redução, toda vez que você tira um, né? Você transforma o menor resultado na parada de dados em outro resultado 1. Então, vamos supor aqui, ó. Esse cara aqui, né? O mestre aqui tirou 1. Isso quer dizer que, por causa desse 1 aqui, a maior jogada de dado dele, que é o 5, ela vai acabar também virando 1, tá? Ela vai ser reduzida. Reduzida para 1. E esse é o fenômeno da redução, tá bom? Então, ele tinha 1, 4, 5, agora ele tem 1, 1, 1. Tá certo? Então, isso ajuda também, né, a dificultar, a diminuir o nível de dificuldade, tá? Como é jogado, né, um ao lado do outro, primeiro você joga o seu, o narrador joga o dele, depois você joga o segundo, o narrador joga o segundo. O ideal é assim, não é ideal que jogue todos de uma vez, né, porque aí as jogadas, as paradas de 1 e 6, elas vão ocorrer, né, e às vezes, talvez, nem precise mais jogar dado, você já tenha vencido já o confronto, e aí os dados adicionais nem necessitam serem lançados, tá bom? Um jogador, ele pode decidir rolar um dado da parada cada vez, né, parar de lançar quando for suficiente para vencer o desafio, como eu acabei de dizer, né? Se ele chegar no resultado, ele pode parar por ali mesmo, ele não precisa continuar jogando dados, tá bom? O mestre, contudo, ele sempre vai lançar todos os seus dados, tá bom? Então, o mestre, ele não vai ter, assim, esse direito de parar, ele vai jogar todos os dados a que ele se propôs, inclusive os da explosão, logo na tentativa, o que pode até deixar algo pareça difícil, mas graças a uma redução, tudo isso pode mudar, vai depender da sorte. Então, por isso que o mestre é obrigado a jogar todos os seus dados. Por quê? Porque vai que aquele dado que ele não jogou, ia dar pio, ia reduzir um daqueles que ele ganhou, né? Então, mesmo que o mestre esteja ganhando, ele vai ter que jogar todos os seus dados, porque se os dados que ele lançar depois forem todos iguais a 1, vão anulando as vitórias que ele tinha antes, tá bom? Vamos ver isso através de exemplo? Vamos ver sim. Então, se eu tiver aqui jogando contra o meu narrador, né? Uma parada de dados contra o narrador, a minha deu 3 e 2. Eu ia jogar, e 5, eu ia jogar 3 dados, tá? E o narrador também, ia jogar 5 dados. Então, deu 3, 2 e 5. Aí o narrador aqui deu 4, ele ganhou, né? Aqui deu 3, ele ganhou. E aqui deu 6. Não, desculpa, 6 não, vou botar 5. Aí ele ganhou também, porque o empate é dele. Não vou botar 6 porque dá explosão, tá, gente? Então, ele ganhou todas, mas ele ainda tinha 2 dados para jogar. E ele não pode parar de jogar, tá? Se fosse o contrário, se essa jogada fosse em cima, fosse eu vencendo, eu podia parar aqui e dizer, já ganhei, narrador, pronto, chega. Não, o narrador não pode fazer isso. Se ele tinha 5 dados, ele vai ter que jogar os 5 dados. Por quê? Porque se esse quarto der 1, vai anular esse 4 aqui, que também vai virar 1. E se esse quinto der outro 1, ó, anulou esse 5 aqui, ó, que também virou 1. E ele estava ganhando, acabou de perder. Por isso que o mestre, ele é obrigado a jogar
todos os dados, tá certo? Por causa da redução, porque todo dado que dá pio, ele faz com que um dos dados que foram lançados, o maior dado, na verdade, não é um dos, é o maior dado que foi lançado naquela rodada, naquela parada de dado, também se transforme em pio. Legal, né? Então, é realmente um sistema que, mesmo que você tenha pouco valor nos atributos, se você for aquela pessoa de muita sorte, né, iluminada, você consegue vencer até mesmo um desafio difícil. Então, pessoal, agora a gente iria falar a respeito de sucesso, mas esse vídeo já está ultrapassando o nosso tempo. Então, para poder a gente conhecer os diferentes tipos de sucesso e os diferentes tipos de falha que existe no sistema em resistência Glock, você vai ter que aguardar o nosso próximo vídeo, tá bom? Então, desculpa aí, mas no nosso próximo encontro a gente continua falando sobre esse sistema e falando também mais a respeito do cenário de resistência Glock. Se você já está gostando, não se esquece de correr lá na Catarse e fazer, né, o seu financiamento coletivo desta obra, né, de RPG nacional. No mais, é isso aí. Se você quer ver mais a respeito desse sistema e como são os possíveis sucessos e fracassos, e mais sobre a guerra entre os Glock e os humanos, não deixe de ativar o sininho, se inscreva se não for inscrito ainda, tá? E caso já seja inscrito, coloca aí nos comentários o que você está achando desse sistema, que eu gostaria muito de saber a sua opinião. Até o nosso próximo encontro. Fique com Deus. Tchau!